Oi, gente, que bom que vocês acessaram a gente aqui nesta aula do segundo termo da EJA. Eu sou a professora Viviane, você é a professora de matemática de vocês, hoje aqui no Centro de Mídias, tá certo? Hoje nós vamos tratar sobre as razões e as proporções, tá certo? Primeiro a gente vai descobrir o que é uma grandeza e a relação entre elas. Tá aí o título da nossa aula, foi uma aula preparada pelo professor Osmar e eu vou apresentar para vocês hoje, tá certo? E aí a gente vai, passando aqui, mostrar para vocês qual é a nossa habilidade, é a 0717, é uma habilidade lá do 7º ano, mas a gente trabalha de tempos em tempos em todas as séries aí, tá certo? E esta habilidade está descrita para vocês lá no final do PowerPoint. Então hoje a gente vai resolver um problema envolvendo grandezas diretamente proporcionais. Então, há de se anotar o que é uma grandeza, tá bom, gente? Anota aí no seu caderninho, uma grandeza é tudo que a gente pode medir, contar, tá certo? Associar um número também. Então, tudo que você consegue colocar um número, você vai chamar de grandeza. Por exemplo, altura, massa, peso, essas coisas, tá certo? Então, já vamos começar com uma atividade para pensar. Prepare seu material, você vai fazer um pouquinho de cálculo. Deixa aí também uma calculadora pertinho para vocês conferirem, tá certo? E eu vou dar um tempo para vocês resolverem essa atividade. Vamos ler o problema aqui para vocês, ó. Tá assim. Leia o problema a seguir e analise os dados. Dados são aquelas coisas que estão apresentadas aqui nesta tabelinha, tá certo? Utilize uma calculadora para validar os cálculos. Validar é só para tirar a prova. A gente vai resolver e depois vocês podem conferir se está certo na sua calculadora. Tá assim, ó. Gustavo é proprietário de uma padaria em seu bairro. Ele fez a seguinte tabela para indicar o preço, olha, o preço a ser pago na compra de salgadinhos. Veja que a gente tem duas grandezas. Uma é preço, que a gente vai falar em reais, e salgadinhos, que é as unidades aí. Um salgadinho, 2 salgadinhos e assim vai. A tabela também apresenta isso, ó, quantidade de salgadinhos e preço. Então, a gente tem duas grandezas aí que estão se relacionando, tá certo? Então, vamos ver o que está na tabela, ó. Um salgadinho, o preço é 56 centavos. 2 salgadinhos, R$1,12. Veja que a tabela tem alguns números e outros estão faltando. Por exemplo, não tem o 4, né? Não tem o 11 e assim vai. Não tem problema, porque estes dados que estão na tabela serão suficientes para a gente calcular os que não estão. Então, a proporcionalidade, ela aparece aí, quando você relaciona grandezas e você percebe que tem um padrão, tá certo? Então, quando um aumenta, o outro aumenta da mesma forma. Por exemplo, veja que se você comprar o dobro de salgadinho, você paga o dobro do preço. Então, esta relação aí, este aumento dada por multiplicações ou divisões é o que a gente chama de proporção. Eu vou apagar aqui a tabelinha, o que eu escrevi, e nós vamos ver então algumas perguntinhas com relação a essa tabela. Então tá assim, ó, na letra A, vocês vão ter aí 3 minutos para fazer esse cálculo, ó. Repare aí na tabelinha a relação entre salgadinhos e preço e vamos responder a pergunta, ó. Eu quero saber qual é o preço de 4 salgadinhos. Veja que não está na tabela, então nós vamos calcular. E eu também quero saber o preço de 39 salgadinhos. Então, usando a experiência de vocês, podem optar pela operação que vocês acharem mais conveniente. Dá para fazer por multiplicação e também dá para fazer por outras operações. Então, 3 minutinhos e a gente já volta resolvendo esse probleminha aí para vocês. The sun is high, but I wish I could bathe in the moonlight. Ooh, this is it now, come out of the shadow. Make the walls fall. Memory is headed for disaster. Heart is beating slow. I hear the words, I see the ghost.
Voltamos aqui, espero que tenha dado tempo de vocês resolverem este probleminha, que eu vou fazer aqui para vocês. Então, nós vamos fazer o exercício pensando nas operações com os números decimais. Vamos olhar aqui para a telinha para ver como que eu faço, ó. Então, eu vou apagar aqui primeiro, para a gente dar segmento aqui e pegar uma canetinha. Então, vai ficar assim, ó. Qual é o preço de 4 salgadinhos? Então, eu olho para essa tabela e verifico algumas coisas. Eu sei, por exemplo, que um salgadinho custa 56 centavos. Então, ó, se um salgadinho, eu vou até escrever aqui, ó, um salgadinho custa 56 centavos, a gente pode representar por essa razãozinha aqui, ó. Um está para 56 centavos. Então, quanto custarão 4 salgadinhos? Repare que eu estou aumentando o número de salgadinhos 4 vezes, né? Então, o valor a ser pago, eu também tenho que multiplicar por 4. Então, eu vou fazer essa continha, ó, 0,56 ou 56 centavos vezes 4 unidades de salgadinhos. Para multiplicar, a gente faz de conta que não tem vírgula. Então, ó, 4 vezes 6 costuma dar 24, desce o 4, sobe a dezena. 4 vezes 5, 20, com 2, 22, ó, desce o 2 e sobe o outro lá. 4 vezes 0 costuma dar 0, somado com 2, 2. Depois que eu faço o cálculo, eu olho quantas casas decimais tem ao todo. Então, repara que só tem números depois da vírgula aqui. Então, eu conto, ó, décimos e centésimos, são 2 casas. Então, ó, daqui da direita para a esquerda, eu conto 2 casas também e coloco a vírgula. Então, 4 salgadinhos vão custar aí R$ 2,24. Ou seja, vai custar 4 vezes mais, porque um salgadinho custa 56 centavos. Bom, nós temos 2 perguntas. Então, a outra é, e 39 salgadinhos, quanto custa, né? Eu vou apagar aqui, depois eu subo uma resposta para vocês. 39 salgadinhos, quanto vai custar? Eu vou fazer de outra maneira, ó. Eu reparei aqui na tabelinha que 40 salgadinhos custam R$ 22,40. 39 é um salgadinho a menos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar R$ 22,40 e subtrair o preço de um salgadinho, que é 56 centavos. Eu vou fazer essa continha para vocês de menos só para relembrar como a gente faz. Então, como a gente coloca? Vírgula embaixo de vírgula, ó. Coloca os numerozinhos assim, né? Décimo com décimo, centésimo com centésimo, vírgula com vírgula. E faz a continha de menos, né? Então, olha aqui, 0 não dá para tirar 6, eu empresto aqui, ó, tem 4, fica 3, eu empresto uma dezeninha. 10 tira 6, fica 4. E lá 3 não dá para tirar 5, então empresto aqui uma dezeninha do 2. Então ficou 13 tira 5. 13 tira 5, 8. 1 tira nada, 1. 2 tira nada, 2. A vírgula desce aqui onde ela estava posicionada anteriormente. Então eu vejo que 39 salgadinhos vão custar, ó, 40 menos um salgadinho, então R$ 21,84. A outra maneira era fazer 39 vezes 56 centavos. Eu vou subir a resposta aqui para vocês dos cálculos que a gente fez. Confere aí na sua calculadora, fazendo 4 vezes 0,56 e 39 vezes 0,56. Vocês têm que chegar nesse mesmo resultado da continha que a gente fez, certo? Vamos fazer mais um. Deixar aqui na telinha mais um pouquinho para vocês tirarem um print, tirem uma foto aí, anote. Lembrando que essa aula é gravada, então vocês podem dando pausa aí sempre que você quiser, tá? Tá lá no repositório e também no YouTube. Vamos fazer mais um, ó. A atividade B da atividade 1, ainda considerando esta tabelinha. Eu quero saber então, ó, quantos salgadinhos é possível comprar com R$ 28. Dá uma olhada na tabela se tem R$ 28. Se não tem, você tem que arrumar algum método para resolver, fazendo as operações aí. Então, são 2 perguntas, ó. Quanto é possível comprar com R$ 28 e quantos salgadinhos você consegue comprar com R$ 4,48. Então, vocês terão mais 3 minutinhos para resolver esse probleminha e a gente já volta.
Voltamos aqui. Só para lembrar vocês, as proporcionalidades, elas são muito intuitivas. Tem muitas maneiras de vocês resolverem. Então, quando que eu vou usar? Quando eu percebo que estou relacionando duas medidas, duas coisas que associam número, por exemplo, preço e a quantidade de salgadinho, e elas sofrem aumentos iguais. Então, se você multiplica o número de salgadinhos por 4, então o preço também vai ser multiplicado por 4, tá certo? Se você reduz a quantidade de salgadinhos, então você também reduz a quantidade de preço. Então, essas coisas são intuitivas, a gente usa todos os dias. Para resolver esse exercício, você tem muitas possibilidades. Eu vou apresentar uma e depois vocês podem consultar fazendo o cálculo na calculadora, tá certo? Então, olho aqui na nossa telinha, ó. Eu sei o seguinte, do exercício anterior, eu vou até voltar aqui, que 4 salgadinhos que a gente comprou custavam R$ 2,24, tá certo? Ele está perguntando o seguinte, quantos salgadinhos eu posso comprar com R$ 4,48? E aqui eu sei também algumas coisas. Eu olho para essa tabela e tenho alguns exemplos para vocês usarem sem ter que fazer muitas contas. Eu usaria assim, ó, 5 salgadinhos são R$ 2,80, tá certo? Então, essa é uma possibilidade, ó. 5 salgadinhos, vou escrever aqui, vou dar uma abreviada, custam R$ 2,80, a gente representa assim, né? Reais. Ora, então, se eu tiver R$ 28,00, o que aconteceu? Eu aumentei isso aqui 10 vezes mais, ó. Eu peguei o preço e multipliquei por 10. Então, a quantidade de salgadinhos eu também vou multiplicar por 10. Então, os 5 vezes 10 daria 50. Logo, você poderia comprar 50 salgadinhos. Também você pode pensar o seguinte, ó, olha esse outro dado aqui, ó. 25 salgadinhos, eu preciso de R$ 14,00. Ora, se eu tenho 28, não é o dobro? Então, o dobro de 14 seria o dobro de salgadinhos também. Então, o dobro de 25, que dá 50 também. É uma possibilidade de resolver. Ou então, você pode fazer divisões, eu já explico isso. O mesmo eu vou pensar aqui, ó. Eu sei do exercício anterior que R$ 2,24 dá para comprar 4 salgadinhos. Então, se eu quero comprar, se eu tenho o dobro de dinheiro, ou seja, R$ 4,48 é o dobro de dinheiro, não é isso? Eu multipliquei por 2 aqui, ó. Então, eu vou poder comprar o dobro de salgadinhos, ou seja, 8 salgadinhos, tá certo? E eu também posso olhar para a tabela, que é um pouquinho a mais, né, de 7. Ou seja, R$ 3,92 dá 7 salgadinhos. Então, se você pegar R$ 3,92 e somar mais um salgadinho, né, 0,56, você também vai chegar lá no 4,48. Então, há muitas possibilidades de resolver. E aí, eu quero que vocês coloquem na calculadora o seguinte, ó, se cada salgadinho custa 56 centavos, então basta a gente fazer 28 dividir por 0,56, né, os 56 centavos, para ver o resultado, quantos salgadinhos dá. E o mesmo eu faço aqui, né? Cada salgadinho custa 56 centavos, se eu dividir R$ 4,48 por 56 centavos, você descobre quantos salgadinhos você vai conseguir comprar, tá certo? Essa também é uma possibilidade, ó. Lembrando que fração é o mesmo que divisão. Então, você pode colocar na sua calculadora 28 dividido por 0,56, você vai achar 50 salgadinhos. E R$ 4,48 dividido por 56 centavos, você vai encontrar 8 salgadinhos também, conforme explicado anteriormente. Então, ou você usa as proporcionalidades, já que a tabela tem alguns dados, ou você faz a continha aí na calculadora, tá certo? Então, acho que a gente vai fazer mais um exercício que dá tempo ainda. Vamos lá, então, para a atividade C. Eu já falei um pouquinho sobre isso, então vou dar 2 minutinhos para vocês responderem isso. É só escrever. Tentem escrever da melhor forma possível, use bastante aí o que vocês aprendem da língua portuguesa sobre a escrita, porque é um exercício de escrever. Tá assim, ó. Se dobrarmos a quantidade de salgadinhos, o preço também dobra? Dá uma olhada na tabela se você consegue observar isso e pensar no cálculo que você fez na letra A e na letra B. O que aconteceu? E vocês têm 2 minutinhos e eu já subo para vocês uma respostinha aí
para vocês compararem. Já volto. Voltamos aqui e agora vamos procurar na tabela se acontece alguma coisa desse tipo. Ele está dizendo o seguinte, se dobrarmos a quantidade de salgadinho, será que o preço dobra? Então vamos olhar para a tabela para ver se a gente acha alguma relação de dobro. Então olha aqui na nossa telinha, ó. Vamos olhar aqui se tem alguma coisa que é o dobro, ó. Eu já posso pegar a primeira coluna com a segunda, veja. Quando eu dobrei a quantidade de salgadinhos, era 1, foi para 2. O que aconteceu com o preço? Dobrou também, né? R$1,12 é o dobro de 56 centavos. Ó, tem mais uma relação de dobro que eu posso observar, ó. 5 e 10. 10 é o dobro de 5, não é? 2 vezes 5, 10. E o preço, ó, R$2,80. Será que 5,60 é o dobro de 2,80? O que eu faço? Ou eu somo, né? 2,80 mais 2,80 para ver se é o dobro, né? Ou eu divido. Eu vou somar aqui para ver se dá 56, ó. 8 e 8, 16, abaixa a vírgula. 2 e 2, 1 e 1. 2 e 2, 4, mais 1, 5, ó. 5,60. De fato, dobra, né? Então, dobrando o número de salgadinhos, o preço também dobrou. Tem uma outra relação aqui, ó, o 20 com 40, né? Você pode pensar também. O 40 é o dobro de 20 e o 22 e 40 é o dobro de 11 e 20. Você pode ver o 10 com 20, não é mesmo? Ó, o dobro de 10 é 20, o dobro de 5,60 é 11 e 20. Então, o que a gente conclui? Sim, né? De fato, ao dobrarmos a quantidade de salgadinhos, a gente dobra o preço também. Basta pegar alguns exemplos, né? Eu trouxe para você o exemplo do 5 e do 10, apesar de que a gente discutiu outros, tá certo? Então, por último, a gente tem aqui uma apresentação para vocês, eu vou contar, não vai dar tempo de vocês resolverem, então eu vou fazer para vocês, tá bom? Tá aqui, ó, a letra D. Eu já vou subir aqui a resposta para vocês, ó. É o seguinte, se chamarmos de X a quantidade de salgadinhos e de P o preço pago por eles, qual é a expressão que relaciona P e X? Então, ele está falando o seguinte, ó, a quantidade de salgadinhos vai ser X, né? E o preço ele vai chamar de P. Então, veja que o preço, como que a gente calcula o preço dos salgadinhos? Você vai ver quantos salgadinhos você comprou, que é o X, e multiplicar por 56 centavos cada unidade. Então, a gente pode escrever essa relação.
Quando a gente faz isso? Ora, aqui na tabela tem alguns valores, mas se você quiser comprar 80, 120, 200 salgadinhos, como você faria? Vem aqui no lugar do X, que é a quantidade, e troca pelo valor que você quer saber. Tá certo? Bom, eu quero agradecer a companhia de vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Volte sempre aqui nesse videozinho, façam pausas, anotem, façam as considerações de vocês. O nosso diretor está colocando o QR Code para vocês analisarem a nossa aula, façam suas sugestões, fala o que te interessa, o que vocês precisam estudar mais, tá certo? Muito obrigada e até a próxima.